Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos com todos na sala já, Eliel? Estamos sim, Eva. Maravilha. Olá, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho das novidades da Autodesk para as versões de 2027. Hoje a ideia é dar um panorama, uma visualização geral para vocês do que trouxe de novidade e como a Autodesk está enxergando a engenharia, né, e as soluções digitais agora como plataforma, né, falando até do forma ali, né, que foi também uma mudança de nomenclatura, e como agora as soluções verticais full já vêm com esse benefício embutido para vocês estarem utilizando e tirando maior proveito das suas soluções. Eu vou começar aqui a apresentação. Eliel, me confirma quando todos estiverem vendo a tela, por favor? Estão vendo? Maravilha. Então, pessoal, hoje a ideia aqui não é trazer uma lista aqui fria só de factories. A ideia é justamente falar para vocês como a Autodesk muda na prática. O que ela está trazendo? Num contexto de IA, automação, modelagem, conexão, dados, né, e colaboração entre ferramentas e plataforma. E o que a gente ganha no dia a dia, né, com essa inovação das nossas soluções que chegaram aí na sua versão de 2027. E a pergunta central é onde a tecnologia pode devolver o tempo de vocês, né? Então, o principal investimento numa tecnologia de ponta é evitar o retrabalho, aumentar a produtividade, e ela conseguir extrair ali o melhor da sua utilização e ajudar a que todo mundo consiga no fim do dia ser mais produtivo, que no final do dia tenha melhores informações e melhores decisões. Vamos lá? Esse webinar é uma parceria da Bysoft com a Autodesk. Né? A maioria de vocês aqui devem utilizar a Autodesk ou tem interesse em utilizar a Autodesk. E vamos lá, trazer então o que realmente muda. Primeiro, eu gostaria de falar que agora é uma nova lógica de trabalho. Né? Então, a gente aqui não vai estar falando de botão, de ícones novos que apareceram na área de trabalho. A gente, inclusive, vai ter outros webinars que vai ser mão na massa, mergulhando na ferramenta. Mas hoje eu gostaria de trazer principalmente um entendimento de como isso funciona, como se conecta e qual é a nova visão de mercado que a Autodesk está trazendo para nós nessas mudanças, né? E como essa mudança impacta ali no dia a dia. Hoje a gente vê 4 movimentos. Quais são esses principais 4 movimentos? A inteligência agora ela está dentro da ferramenta. A Autodesk ela não traz a IA como uma IA chatbot deles, como um GPT da Autodesk. Ela vem embarcada nessas ferramentas de uma forma diferente. Ela vem com a inteligência dentro da ferramenta, trazendo automação, conectando dados e colaboração e trazendo informações, insights. Isso de uma forma muito até imperceptível, né? Não é algo que você percebe que ela está ali, mas ela traz essa melhoria no dia a dia. E também tem algumas soluções já de chat, mas principalmente como que tudo isso se coordena. E hoje também vamos falar um pouquinho sobre automações. Tem algumas automações embarcadas e até trabalhando com desenvolvimento e dados para quem não é programador, né? Fazendo a tecnologia ser muito mais acessível. O importante não é só saber, então, se existe um novo recurso, é a gente saber onde ele entra na nossa operação e como a gente vai melhorar a nossa tomada de decisão. Então, agora a IA está principalmente focada no contexto do projeto. Ela entende, né, o contexto do seu projeto, antecipa caminhos para melhores resultados, traz insights. A automação ela está mais acessível. Não é uma informação repetitiva com padrões ou só ligar uma coisa a outra. Né? Então, ela está muito mais inteligente. Essa conexão de dados traz as informações de uma forma integrada e mais assertiva. Porque antes, quando a gente falava de ter uma solução como
o AutoCAD, o Revit, o Inventor, né, o Civil 3D, a gente tinha ali uma informação de uma plataforma que a gente trabalhava projeto. Essa informação ela ficava muito ligada somente ao arquivo, integrava ao projeto mesmo, né, essa entrega. E no final do dia, era um trabalho muito grande do colaborador ter que disponibilizar isso num ambiente geral, né? A gente tinha aquelas várias revisões, né? Revisão 1, 2, 3, até 27, 30 da mesmo projeto, sem conseguir ver o que mudou. E às vezes tinha que ter uma pessoa que cuidasse ali de um ambiente comum de dados, fizesse esse saneamento, subisse isso para um ambiente comum de dados, que daí precisaria ter um Docs, um Vault, ou então, né, outra plataforma de ACC para estar fazendo esse trabalho, adicional a essa licença. E o que muda? Hoje, ela está vindo embarcada nas licenças. Então, hoje, o ambiente comum de dados, com os dados conectados, já vem embarcado na sua licença full. O que isso traz para nós? Traz esse benefício que você não precisa ir a outro ambiente, a outra ferramenta, a salvar informações em outro lugar, a gerar relatórios, está tudo em um ambiente único. Tudo em um ambiente centralizado. E isso é muito incrível. Então, hoje, também falaremos dos dados, né? Além dos dados conectados com essa colaboração contínua, porque quando a gente fala de um ambiente comum, né, de dados, de nuvem, essa forma da plataforma Autodesk, é a gente poder colaborar, é eu poder dar acesso ao meu projeto, receber outro projeto, compartilhar informação, receber atualização, e isso facilita o quê? Você vai ter estudos de cenário, identificar a oportunidade de forma melhor. O projeto ele vai estar mais preciso, com melhor qualidade, mais produtivo, facilitando revisões. A coordenação desse projeto, a validação entre interferências e disciplinas, ela estará muito mais coordenada e disponível num ambiente único, para que todos tenham esse acesso. E a decisão agora ela pode ser baseada em dados, em esses dados confiáveis, e os dados já estão disponíveis no projeto. Então, não se tem mais com o novo fluxo de trabalho, você não tem o trabalho de ter uma informação em um local e ter que ficar replicando essa informação, uma vez que ela já existe. Então, qual seria, né, o nosso insight-chave dessa mudança? Que a versão 2027, ela não é só uma atualização, ela veio para acelerar o processo de modelagem, o processo de gestão. Então, esse é o nosso objetivo. E por que fazer essa migração para uma solução full? Né? Porque eu vou sair, talvez, de um LT, ou eu vou sair de uma licença perpétua, né? Que eu não tenho ali a atualização mais, né? Em alguns planos antigos. O que eu posso migrar para uma solução full? Ou então, né? Como que eu vou extrair o melhor da solução que eu já adquiri e eu só vou atualizar para a versão 2027 aqui, ou eu estou em período de renovar e vou renovar para 2027. O que mudou, né? O que me trouxeram de novo nesse ciclo? Então, como eu falei um pouco ali tanto do AutoCAD, Revit, né, Civil 3D, Inventor, todos estão nessa plataforma que traz a IA, automação e insights. Então, a gente vê agora tudo no mesmo silo, na mesma plataforma, tudo isso conectado em nuvem. Então, a gente sai de um cenário com arquivos isolados, soltos, retrabalho, dependência de uma pessoa. Então, se a pessoa saiu de férias, poxa, o projeto está na máquina, onde está salvo, qual é a última versão, falta de visibilidade, e a gente vai para uma solução agora plataforma, onde a gente vê o fluxo de ponta a ponta, os dados sendo conectados e a colaboração em nuvem acontecendo com todos envolvidos. E a IA muito contextual e automatizada, né? Facilitando ali no dia a dia. Porque eu acho que isso é o mais importante, que a IA hoje é como a energia no passado, é como a internet no passado. Parece algo novo, mas hoje a gente já não vive sem. Só que a magia acontece quando você não percebe que ela está ali.
de você não ter que sair do seu raciocínio, ir para uma plataforma e trabalhar, mas sim que ela ajude o seu processo de uma maneira muito intuitiva, né, e natural. Então, essa é a proposta. E aqui, falando um pouco, né, de agora de solução para solução, eu vou falar um pouquinho do CAD, né, do AutoCAD 2027. Então, o AutoCAD ele continua recebendo atualizações e trazendo inteligência para a sua plataforma. E justamente agora, né, com acesso também a esse ambiente comum de dados, com a parte de automação e toda a parte de colaboração envolvida. Então, agora, a gente não faz mais só desenho rápido, só projeto, um ajuste, a gente projeta com contexto, né, com organização. E a produtividade, ela aparece de uma forma muito mais concreta, né? A gente tem umas soluções novas, como o Geometry, que ajuda ali a encontrar problemas comuns e uma geometria. Então, isso é uma factory nova, algo legal para vocês estarem conhecendo. Ela percebe gaps, projetos desalinhados, e você também tem um Connect. O Connect, referência e suporte, ele traz mais segurança para padrões. Então, padrão de arquivo de referência, quando você tem um padrão de referência, como se você fosse criar ali sua base, template, né, para que você trabalhe de uma forma muito mais padronizada. E o Insight. Agora, o Insight, ele traz essas pitadas, né, vamos dizer assim, de melhoria, e você consegue fazer isso com uma forma que vai aprender no seu trabalho. Então, o que você pode fazer? Detectar padrão de inconsistência, limpar e comparar conforme a organização, sem, às vezes, estar fazendo isso de uma forma tão manual. Então, o Geometry Cleanup, ela vem com essa nova atualização e utilizando uma inteligência. Você tem um Autodesk Assistente, né, que é um Tech Preview, que você pode, durante o seu projeto, tirar uma dúvida como de uma ferramenta, de uma automação, coisas muito rápidas, e conectar problemas do projeto, issues, fazer markups, marcações, e isso já ser refletido na nuvem, onde outra pessoa que tem acesso ao seu ACC, ao projeto, que são da mesma empresa, já vai receber essa notificação, já vai receber esse aviso. Eu tenho um videozinho aqui bem rápido, só para demonstrar aqui como que... Deixa eu ver aqui, não está dando play, deixa eu ver se está na outra tela. É isso. Deu algum probleminha aqui no vídeo. Bem, aqui era justo mostrando como funciona essa ferramenta no Clamp. Qualquer coisa aqui no final da apresentação eu mostro todos os vídeos, eu pego o link que está direto do YouTube, talvez crashou alguma coisa aqui na apresentação, é alguma coisa de segundos, e daí eu passo para vocês. O Revit, a gente falou do AutoCAD, né? Depois, na hora do vídeo, eu faço esse link lá na frente novamente. Agora, falando um pouco do Revit, né? Então, o Revit, ele está mais conectado ao estudo de detalhamento. Então, o assistente, ele traz o contexto do modelo, assim, lá como no AutoCAD, né? Mas aqui a gente falando de um modelo mais focado em detalhamento, em colaboração e disciplinas. As issues integradas ao fluxo de trabalho definido e até análise de pegada de carbono, insights para melhor performance gráfica. Então, ele traz esses insights, esses dados já de desempenho no próprio modelo. Então, o que antes vocês precisavam ter o projeto modelado e utilizar isso numa plataforma ACC, buscando, né, algumas outras soluções complementares para trazer essas melhorias, vocês já têm tudo em um local só. Então, hoje você consegue, dentro do próprio Revit, você fazer o estudo de conceito e massa, né, com a ferramenta estudo, que antes
tem outras ferramentas que faziam somente isso à parte. Você traz o Forma, né, que você faz somente o Forma, né, sem falar do Forma Data ou do Forma Plataforma de ACC, né, de ambiente comum de dados. Eu estou falando do Forma conceitual, onde um projeto conceitual, você consegue dar volumetria, entender os principais aspectos de sombreamento, de ocupação de solo, de inserção disso, né, dentro de um ecossistema. Os dados e sistemas, né, especificação, custo, cronograma, tudo num ambiente organizado. A colaboração ela ocorre em tempo real, com equipes alinhadas, dados atualizados, a coordenação, né? Então, o modelo federado, clash detection, interferência entre disciplinas, o Revit já traz esses insights dentro dele mesmo, antes de vocês levarem isso para uma análise mais aprofundada, que pode ser feito sim, tanto nos módulos design, né, do Forma, quanto no Navisworks. Mas aqui a gente fala dessa pré-análise já antes que o projetista já consegue se adaptar no momento da sua modelagem, da construção do seu projeto. E a documentação, onde a extração de dados quantitativos, pranchas, detalhes, vocês já conseguem fazer toda essa extração e documentação. Além do desempenho e sustentabilidade, né? Carbono, sites, análises ambientais, que vocês podem inserir esses dados. Então, a gente fala de uma menor ruptura de estudo entre modelo e decisão. Então, não precisa ficar separado esse fluxo de trabalho entre uma solução e uma equipe faz a análise, a outra modela, a outra vai fazer essa pré-análise de detecção de conflito inicial, outra faz a análise de desempenho e sustentabilidade e outra plataforma. Não, vocês fazem tudo em um só lugar, em uma só solução. Certo? Vamos ver se agora se deu problema em todos os vídeos ou foi só aquele. Eu acho que foi em todos. Foi em todos, mas aqui eu posso, no final também eu abro o link ali, eu posso demonstrar para vocês, mostrar esses vídeos rapidinhos para exemplificar. Mas o Revit 2027 é provavelmente, eu poderia dizer, a maior vitrine estratégica da EC. E esse Autodesk Assistente entra muito bem no contexto do modelo. O Revit se conecta direto com Forma, Issues. Ele não é só mais uma etapa externa, ele está totalmente integrado ao fluxo. A sustentabilidade ela agora aparece mais cedo. Então, o BIM ele deixa de ser apenas o modelo, ele vira base de decisão e desde o modelo do seu estudo conceitual à sua entrega final no mesmo local. Civil 3D. O Civil 3D, né, ele traz a infraestrutura de análise e automação, né, talvez muitos de vocês já conheçam, mas em infraestrutura, o desafio principal, ele é lidar com projetos grandes, né, quem trabalha nessa área sabe o tamanho, né, dos projetos, não só a gente fala de extensão, né, de área, que também, muitas vezes você faz quilômetros ali de rodovia, mas também do grande volume de dados e análises que estão em torno do projeto de infraestrutura e também do valor investido, né? Qualquer erro, qualquer decisão, talvez mal tomada, custa muito caro. E a versão 2027, ela traz ali o assistente também, o Forma Manage Essentials, que vocês conseguem ter essa colaboração, e melhoria em regressão horizontal, drenagem vem com atualização e melhoria, o Daily Factory também preview, traz uma melhoria nessa análise e estudo de viabilidade para vocês. Então, justo aqui a mensagem principal seria, o Civil 3D da versão 2027, ele vem para tirar o peso de trabalho repetitivo. Nada de tarefa repetitiva. A gente precisa liberar os engenheiros e a engenharia para análise. Né? Então, uma automação boa, ela jamais vai substituir a engenharia. A engenharia é justo tirar esse trabalho mecânico do engenheiro, que o engenheiro possa pensar melhor, né? Para ser aquilo que ele faz de melhor. E essas automações vêm para tirar esse trabalho repetitivo, mas a decisão
está na palma da mão de vocês, né? Então, o que eu gosto muito das soluções Autodesk é isso. Então, nada ocorre de uma forma que você perde o controle, que é feito de forma automática, que não precise mais do engenheiro. Não funciona dessa forma. As automações, elas são justamente sem impactar em decisões. Você toma a decisão, você projeta, ela automatiza aquilo que seria uma repetição mecânica. Então, aqui, né, também traz o Autodesk Assistente ali para os projetos, o avanço ali de drenagem também está bem legal. Isso impacta no negócio em precisão, produtividade e colaboração e tira esse peso das tarefas para a engenharia. Depois também posso mostrar ali no final uma demo. O Inventor trouxe muitas soluções bem interessantes, atualizadas agora para 2027. A mensagem principal é que a engenharia mecânica ela é assistida e automatizada. Então, ela vem facilitar, muitas vezes, antigamente, né, a gente está falando de ciclos atrás, né, cada vez vem melhorando, mas que a pessoa praticamente teria que entender muito de automação, muito de programação, além de entender da engenharia. E agora ela facilita, né, esses outros trabalhos. Então, ela te permite analisar modelos, criando states, suprindo ali componentes, gerando parâmetro, automatizando tarefas. E o iLogic, né, o iLogic aqui que vem o... Deixa eu até ver se eu pego minha caneta laser. Falo aqui do iLogic que vocês estão vendo aqui nessa telinha aqui. Ele vem facilitando a parte de códigos. Então, ele reduz essa barreira de entrada na automação, porque ele conversa diretamente com a empresa industrial, que tem engenharia repetitiva, famílias, variações e padronizações, mas que o engenheiro é focado na engenharia, no seu produto, no seu desenvolvimento, na sua manufatura. Mas ele vem para ajudar a fazer essa automação, facilitando a linguagem, sem precisar ser um expert em código, então tudo totalmente low code, sem precisar entender profundamente de automações, então ela traz essa linguagem mais facilitada para a automação de tarefas, né? Então eu tenho um iLogic que traz isso, e eu posso depois ter um fluxo de tarefas muito mais simplificado. E além dos dados em nuvens em colaboração real, né, que é um padrão, ali a gente tem uma imagenzinha do assistente, né? Como eu posso ajudar na sua criação hoje? Você pode ter insights, perguntar, fazer como eu faço essa análise, qual a melhor ferramenta para mim fazer esse teste aqui e dentro da Autodesk, e vai te apoiando junto ao seu projeto, sendo o que ele faz de melhor, ser um assistente, né? E não um tomador de decisão, deixando a decisão totalmente para vocês profissionais. Então, o iLogic Code Blocks, eu diria que é o melhor dessa atualização, é algo muito legal para vocês testarem, para vocês trabalharem essas automações, né, e conseguir fazer isso de uma forma no code. E também a questão de melhoria de assembles e documentação como um todo, né, que também é algo muito denso, né, em manufatura, e que agora a gente traz uma grande melhoria nessa geração. E a pergunta central, né, quando a gente fala de manufatura, não é quantas horas de engenharia estão presas principalmente, né, quantas horas de engenharia fica presa em uma tarefa que pode ser parametrizada ou assistida. Quanto tempo eu faço algo que é simplesmente repetição? E tudo aquilo que é repetitivo e que essa repetição ela segue um padrão muito claro de decisão para se tornar, para existir esse gatilho para uma ação, para uma repetição, eu consigo fazer essa automação agora com o iLogic. E a versão está muito amigável, né, para trabalho ali, até para quem não é expert nessa frente. Então, como a gente vai do factory ao resultado, tendo uma mensagem-chave, né?
vocês estão sempre olhando menos retrabalho, menos risco, mais velocidade, né? Então, a produtividade, menos tempo corrigindo desenho, modelo, qualidade, padrões mais consistentes, menos erros, colaboração, menos troca de manual de arquivo para lá e para cá de forma perdida, tudo isso centralizado, com governança, rastreabilidade, issues, modelo de decisão, automação de tarefas, sem depender de esforço manual, individual e repetitivo, e competitividade. Então, equipes entregam mais rápido e com maior previsibilidade. E é aqui que a Autodesk e a Bysoft entregam valor. Falando por pilar, quando a gente fala da AIC Edificações, a gente fala aqui de um combo, né? Que agora o Revit ele vem com essa forma, então ela vem com Revit forma ali, plataforma antiga ACC, né? Ali do Autodesk Construction Cloud, né? Que agora é forma, mas traz principalmente o forma de análise. Então, o forma como se fosse o pré-construction ali. Então, a área de edificações agora ela vem desde a pré-construção, análise, né, de pré-construção, a parte da construção do projeto, até a coordenação entre disciplinas, né? Então, eu tenho aqui o projeto, a coordenação, carbonos, issues, tudo documentado e conectado. Infraestrutura, né? Então, eu trago o civil 3D, o forma data, né? Aqui não falando de forma pré-construction, mas do ambiente comum de dados e também de todo o ecossistema da Autodesk. Então, melhorando a parte de superfícies, corredores, drenagens, referências e principalmente a colaboração em nuvem. Manufatura, então, Inventor mais o Vault ali, Fusion, né? Está sendo um combo maravilhoso para você trabalhar essa automação, padronização e simulações de documentos, gestão de dados. Quando a gente fala da gestão de diretoria, a gente fala de essa visão da Autodesk como um ecossistema. Então, agora é todo mundo conectado, não é mais ilhas, né? A gente vê uma plataforma única conectada e trazendo visibilidade, previsibilidade, governança e decisão com dados confiáveis e disponíveis. Então, né, para a organização, como vocês justificariam, né, essa migração, né? Como sair de uma plataforma mais básica, como levar isso para o time, porque eu sei que muitos aqui têm que defender isso, às vezes com compras, com o pessoal de orçamento, né? E eles trazem ali, qual é o menor preço de licença? Por exemplo, o CAD LT é mais barato, o Revit LT é mais barato. Por que eu vou precisar de uma licença full? Então, é a gente mudar o pensamento só para preço e a gente começar a olhar qual fluxo precisa de mais eficiência, governança e integração. Então, esse é o ponto para a tomada de decisão de onde eu preciso de uma solução de valor, onde eu preciso de uma solução completa. Então, onde eu preciso de uma solução completa é onde eu precisar de mais eficiência, onde eu precisar de integração, de visibilidade de dados, de governança, e não somente do modelável em um ajuste simples. E como, né, qual a reflexão a gente tem que fazer? Então, onde o time perde mais tempo? Se é no desenho, se é na revisão, na coordenação, na documentação? Quais erros chegam lá tarde demais na obra, né, na fabricação ou no seu orçamento? Quais padrões dependem só de uma pessoa? E se essa pessoa hoje sai, acontece uma coisa, como que fica? E qual etapa sofre mais com troca de arquivo, falta de rastreabilidade? Com isso mapeado, né, nós da Autodesk também é algo que ofertamos para todos os nossos clientes essa consultoria. Então, a gente faz também nessas perguntas de valor consultivo, senta com vocês, clientes finais, e a gente entende onde é melhor, né, você fazer seu investimento ou qual fluxo você quer adicionar mais valor, ajuda vocês a pensar nesse cenário e planejar, talvez, né, uma evolução ali de plataforma. Então, como priorizar, né? O que priorizar na sua jornada das atualizações 2027? Então, primeiro, diagnosticar os gargalos. Olhe seu processo e seu ecossistema.
e mapeie todos os dados, sistemas, identifique onde estão os maiores impactos, perdas hoje, né? Então, é no projeto, é no orçamento, é nessa passagem de bastão, são erros repetitivos, são tarefas repetitivas, é falta de produtividade. Ter isso muito claro e mapeado é muito importante. Padronizar a base de dados, então estruturar a informação, modelo, para garantir a confiabilidade e a governança dos dados e seu reuso. Então, ter um padrão. Isso evita muito esse trabalho repetitivo. Né? Então, esse trabalho repetitivo, ele é evitado muito nessa forma. Conectar equipes, né, em ambiente de trabalho, então, fazer essa integração com as pessoas, com processos e tecnologia, que é o pilar do BIM, né? Pessoas, processos e tecnologia. E um ecossistema colaborativo e seguro, e ativar a IA e automações. Então, aplica a IA e as automações, testem, utilizem para vocês conseguirem ganhar escala, qualidade e inovação. E qualquer dúvida também, né, contem sempre com os consultores BySoft. A gente tem consultor, suporte, vocês têm todo esse atendimento, né, especial quando vocês precisarem evoluir, a gente está aqui para apoiar. E todo esse apoio de parceria é esse trabalho de valor que é a nossa missão com nossos clientes. Nossas pequenas vitórias, então, seria começar onde está o mais trabalho, priorizar, né, os processos críticos e atualizar um plano de adoção, né, um plano de adoção para uma nova solução, um plano de adoção ali para IA, porque o insight aqui da BySoft para vocês é se atualizar sem estratégia, é só trocar de versão. Né, sem método, não vai transformar em resultado. Vocês só vão estar mudando o ano ali na frente do nome do licenciamento e não vão estar utilizando aquilo que está trazendo de melhor o mercado para os momentos atuais. Aqui eu vou parar de compartilhar para que eu possa mostrar os vídeos para vocês, que eles não abriram direto do meu PPT, eu não sei porquê, mas eu vou conseguir colocar eles aqui em outra tela. Deixa eu vir aqui, só parar de compartilhar. Só um momentinho. Pessoal, vocês também podem ir colocando as dúvidas de vocês no chat, tá? Então, estamos aqui para tirar essas dúvidas e apoiá-los também em qualquer passo, né, posterior aqui a essa apresentação. Eu estou carregando aqui os vídeos quanto isso. Mas também depois eu vou no final mostrar a tela dos próximos webinars. Mas a gente terá webinars também semana que vem. Então, qual que é a ideia? Vocês estarão convidados. Vou pedir para o Eliel mandar o convite para todo mundo que participou hoje, assim já garante a participação de todos vocês. A gente sempre fornece, né, trabalha dessa forma, trazendo conteúdo, web, atualizações para os nossos clientes. E depois eu posso mandar todas essas páginas aqui para vocês também, para vocês verem um pouquinho sobre nossas novidades e atualizações. Eu acho que a minha internet, o pessoal está travando. Problemas técnicos. Bem, mas então eu vou encaminhar o deck dos vídeos para vocês, eu posso fazer isso. E vou só mostrar aqui a tela para encerrar. Vou voltar aqui a apresentação. E estava funcionando o nosso teste, né? Mas é sempre assim, é uma beleza. Então é isso. Estão vendo minha apresentação? Então sim, Eva. Então, beleza. Obrigada.
que a gente falou um pouquinho dos passos, né? Como vocês podem estar atualizando de fato, né? Fazendo isso acontecer de uma melhor maneira. Então, esses são os passos para uma troca de versão, para vocês conseguirem mapear, e nós estaremos apoiando em toda essa jornada por aqui também. Aqui eu vou mandar depois os links desses outros webinars de demonstração prática para vocês, para vocês estarem conhecendo, uma vez que não rodou aqui também, a gente manda todos por e-mail para todos os participantes, para que vocês possam assistir. E contextualizando, né, justamente os passos que a gente falou, a Bysoft pode ajudar vocês a desenhar essa jornada com diagnóstico, estratégia, implantação e evolução contínua, treinamentos, entender qual é a solução certa para vocês, porque nem sempre a solução certa é a solução mais cara, ela é a solução, vamos dizer assim, vai ser a solução, uma coleção completa. Então, a solução certa é a solução certa para você, para a sua empresa, para o seu processo, para o seu fluxo de trabalho, e para isso é muito importante contar conosco, consultores. Vou falar só um pouquinho dos outros 2 webinars antes da gente abrir para as perguntas. A gente vai ter um webinar do CAD Albim com a Tainara na próxima semana, dia 21 de julho. Como que vai ser esse webinar? Ele vai ser bem mão na massa, bem prático, onde ela vai mostrar pessoas que já possuem experiência no CAD, como aproveitar essa base e como ir do CAD para o Revit, ganhando produtividade, né? Como você aproveita o conhecimento e projetos que você tem para você ir dar o próximo passo. Isso é muito importante, que muita gente fala, vou ter que aprender do zero, começar do zero. Então, aqui a gente vai mostrar como vocês vão transformar essa sua experiência e já começar, né, no BIM ali, utilizando essa base, esse conhecimento, sem ter que recomeçar do zero, e de uma forma muito simples e didática. E o Thiago, no dia 23, vai trazer como conectar projetos e custos, né? Então, o poder dos quantitativos inteligentes, a gente aqui vai estar falando do Takeoff, como a gente extrair essas informações tanto de 2D quanto 3D, como que a gente pode conectar esse projeto com o custo e extrair o melhor desses dados e desses levantamentos. Também um webinar mais focado em prática. Então, vocês estão convidados, a gente vai mandar o convite também desses 2 eventos. Fique à vontade para convidar mais parceiros, mais colaboradores das empresas de vocês e indicar os nossos webinars e conteúdos que são feitos com muito carinho e muita atenção para que vocês utilizem e aprendam o melhor da tecnologia, que todo dia muda, então estejam sempre por aqui para estarem se atualizando. A gente vai abrir agora para perguntas, né? Os 20 minutinhos finais, na verdade, é para perguntas, dúvidas, e a gente fazer um bate-papo mesmo. Eliel, temos algumas perguntas já? Temos algumas perguntas ali do Jonathan no chat, Eva. Você consegue ver o chat ali? Deixa eu ver aqui. Não aparece para mim. Se você puder perguntar. Tudo bem. O Jonathan Matos perguntou. Oi, Eva. Tenho uma pergunta. Qual recurso de IA ou de automação de fluxo você vê trazendo os ganhos de produtividade mais rápidos para justificar o investimento? Ótimo. Boa pergunta. Olha, isso depende bastante de cada empresa. Eu posso dar exemplos que algumas empresas fizeram, né? Por exemplo, tem um cliente nosso que ele perdia muito tempo fazendo tagueamento, né? Então, quem faz tagueamento sabe como é chato, fica fazendo, leva um tempo. Ele automatizou essa rotina. Então, hoje, o tagueamento acontece de uma forma totalmente automática. E isso faz ele ganhar muito tempo. E muita produtividade. Algo que ele gastava ali, né? Ele mesmo trouxe para a gente, passava a semana fazendo projeto, ele perdia uma manhã inteira
fazendo esses tagueamentos, ele não precisa mais dedicar esse tempo. Também tem automações de lista de equipamento com atualização bidirecional. O que acontece? Muitas vezes a gente tem um projeto muito grande, vamos pensar assim numa central que tem muitos equipamentos, que tem móveis, que você tem que fazer uma gestão mesmo desse ativo. Você tem muito ativo. E esse projeto ele é feito já, talvez em CAD ou BIM, mas você já tem informações, tags ou nomes daqueles blocos ou daquelas famílias, mas você faz isso de uma forma manual. Você abre projeto por projeto e você conta. Você pode criar ali uma automação escravizado com uma planilha que você tenha a planilha sempre atualizada do que é seu histórico, de quanto é seu estoque, que lê exatamente a informação que está em projeto. Então, você não precisa ter esse trabalho manual de ir num lugar, contar e fazer para o outro. Quando a gente fala ali de iLogic, né, automatização ali também de Inventor, às vezes a gente tem uma máquina, uma Fresno, alguma máquina que a gente tem que fazer alguns processos para usinagem, alguns processos para alguma plotagem, e a gente pode automatizar essa rotina por equipamento, por entrega. Então, eu consigo ter automações de comandos, automações de rotina, configurações corretas e fazer isso ser replicável também. Né? E isso de uma forma hoje muito mais simples, né? Quem trabalhou antigamente lembra, talvez, os primórdios ali da Autodesk, como era mais difícil essa programação. Ela era bem tinha que codar, né? Que a gente fala bastante, e agora traz isso de uma forma muito mais simples. Pegada de carbono também, né? Muitas vezes o pessoal tinha que usar uma ferramenta extra para fazer esse cálculo. Hoje, no seu projeto, você já consegue extrair isso, né, de maneira natural ali no próprio projeto. E são alguns exemplos. Mas a gente pode fazer um bate-papo direcionado para a empresa, entender seu fluxo e já apontar o que daria para fazer de automação e melhoria utilizando as soluções. A gente fica à disposição. Temos mais perguntas? Perfeito, Eva. Tem mais uma pergunta do Jonathan também. Também vi que houve uma mudança nos nomes para Autodesk Forma. Pode falar um pouco mais sobre? Bem observado. A Autodesk antes, a gente era conhecida, teve uma jornada, né? Começou ali com BIM 360 e eram soluções distintas. A gente tinha um BIM 360 para colaboração, a gente tinha o Docs que também era o BIM 360 também vinha o Docs e ficava uma parte lá para trabalhar arquivos, tinha o Build para obra. A impressão que dava é que mesmo que se falasse que era Autodesk Construction Cloud, uma só ferramenta, dava uma impressão de silos, né? Então eu tinha nomes totalmente diferentes, funções diferentes, e eu também tinha as soluções de projeto, como o Revit, o AutoCAD, o Inventor, a parte disso. Qual que é a mudança por forma? Vem justamente da Autodesk vez como uma única plataforma. Então, agora, as soluções, elas estão conectadas nesse silo de nuvem. Então, eu tenho toda essa conexão das soluções. Então, ela já não é uma ilha, né? Ela está conectada. E todas as soluções, elas trazem o nome Forma, mostrando que isso é uma plataforma e um ambiente único. Então, quando eu falo de Forma Design, Forma Build e Forma Data, eu estou falando Forma Data é o antigo Docs, Forma Design é o antigo Collaborate, né, o BIM Collaborate, que alguns pegaram na fase do BIM Collaborate, Forma Build é o Build, e isso agora é visto de uma forma única, né, e o que era o Docs falava, mas o Docs também vem isso. Não, é forma, então todo mundo é forma, todo mundo vai ter o pré-construction, todo mundo vai ter um ambiente comum de dados, e o que você adiciona é se você precisa de uma ferramenta de design e colaboração, que é para projeto, ou build, que é para obra. E as fases agora é muito bem distintas, então eu tenho um silo, vamos pensar não num silo, mas numa fatia, né, uma transversal de pré-construção, uma transversal de
construção e uma transversal de operação, aonde todas elas se comunicam em um mesmo ambiente. Perfeito, Eva. Só seriam essas duas perguntas. Só essas duas perguntas? Maravilha, então. O Eliel aqui já mandou o link de alguns vídeos das atualizações no chat para daqui também. A gente manda depois também no e-mail, né? Agradecendo vocês ali pela participação. E também, nesse e-mail, a gente também vai enviar os 2 links para vocês se inscreverem no webinar do CAD ao BIM e conectando projetos e custos. Se vocês também quiserem responder esse e-mail com outros e-mails, ou falando, sempre favorita e manda para esse e-mail que eu gosto de participar dos webinars, que às vezes talvez não chega até vocês, né? Às vezes nosso sistema está cadastrado alguém do compras, ou de outra área, então também pode responder o e-mail informando que a gente já vai deixar atualizadinho aqui na base para sempre estar convidando. E eu agradeço muito a participação de vocês e espero vê-los nos próximos webinars. Se tiverem dúvidas, se quiser pensarmos junto como atualizar essas versões, como utilizar a melhor forma, como trabalhar de forma colaborativa juntos, manda uma mensagem para a Bysoft. Isso faz parte do benefício de vocês serem nosso cliente, então a gente apoia vocês nessa jornada, sem compromisso. É só mandar uma mensagem e os nossos consultores estarão aqui para atender e orientá-los. Muito obrigada.